Capítulo 361 A gratidão de Cui Guoliang. Sob os olhos chocados de Cui Guoliang e Yuan Zedong, após apenas um golpe, o redemoinho que Cui Guoliang estava suprimindo enfraqueceu instantaneamente em mais da metade. Apenas com base no poder desta onda de choque, os dois reis do Dao puderam inferir que a força da Pantera Negra estava definitivamente no pico do estágio inicial do Rank 6. Mesmo dois reis do Dao de pico de Rank 3 podem não ser necessariamente capazes de vencer em uma luta contra ela. Assim que a segunda onda de choque pousou no núcleo do redemoinho, o redemoinho que já estava enfraquecido se dispersou instantaneamente, fazendo com que Cui Guoliang, que o estava suprimindo, tivesse seus olhos iluminados de excitação. E ainda assim, no momento em que o primeiro redemoinho desapareceu, um segundo se moveu dos arredores e logo tomou seu lugar, enquanto continuava a pressionar Cui Guoliang e Yuan Zedong. O olhar no rosto de Cui Guoliang, no entanto, não era mais de cautela ou desespero, mas sim de excitação, enquanto ele encarava a Pantera Negra de asas prateadas com olhos brilhantes. Enquanto a água ao redor dele subia, Cui Guoliang usou sua perícia no Dao da água, para suprimir o novo redemoinho que apareceu na sua frente. Ao mesmo tempo, Little Silver abriu sua boca novamente, enquanto direcionava outra onda de choque para o centro do novo redemoinho. O tempo passou assim, e um por um, os redemoinhos ao redor de Cui Guoliang e Yuan Zedong desapareceram. Dos 20 originais, restavam apenas 4 redemoinhos. Até os olhos de Yuan Zedong estavam encarando Little Silver como se ela estivesse olhando para seu próprio ancestral, e com um olhar de excitação, ela gritou para Shunlong em uma voz cheia de esperança. Só mais um redemoinho. Por favor, faça o seu melhor. Assentindo com a cabeça, Shunlong não impediu Little Silver, que abriu a boca enquanto soltava outra poderosa onda de choque. Desta vez, no momento em que a onda de choque atingiu o centro do redemoinho, todos os 4 redemoinhos restantes começaram a tremer ao mesmo tempo. No momento em que o segundo ataque ocorreu, os redemoinhos estavam à beira do colapso, mas desta vez, eles não desapareceram instantaneamente. Foi somente depois que a terceira e quarta ondas de choque finalmente encontraram seus alvos que os redemoinhos entraram em colapso um após o outro. O chão sob os pés de Cui Guoliang e Yuan Zedong começou a tremer, antes que o fundo do mar lentamente rachasse. A formação que estava restringindo os dois reis Dao por milhares de anos finalmente desapareceu, enquanto Cui Guoliang e sua esposa disparavam ansiosamente em direção à superfície da água como peixes que estavam sendo perseguidos por um tubarão. No momento em que o homem de meia-idade de cabelos dourados e a mulher voluptuosa apareceram acima da superfície do mar, lágrimas brotaram em seus olhos enquanto Cui Guoliang murmurava para si mesmo. Finalmente, Yuan Zedong o abraçou com força, e com seus olhos cheios de lágrimas de alegria ela olhou para o homem de túnica dourada na frente dela e disse alegremente: Irmão Liang, estamos finalmente livres. Pensei que iríamos morrer neste lugar, e ser enterrados nas profundezas do mar, sem nunca mais ver o sol. Cui Guoliang assentiu com a cabeça, seus olhos incapazes de esconder as emoções turbulentas dentro deles, antes de voltar seu olhar para a Pantera Negra que tinha acabado de sair do mar também, e então olhou para o belo jovem de túnica azul e a jovem de véu branco que estava de pé ao lado dele. Surpreendentemente, Cui Guoliang juntou as mãos e se curvou enquanto dizia em um tom amável, completamente diferente do arrogante rei Dao com quem Shunlong estava acostumado a lidar no passado. Irmãozinho Shun, obrigado por me salvar. Sempre pensei que você precisaria de pelo menos algumas centenas, se não milhares de anos até chegar a este lugar. No entanto, você assumiu o risco de vir aqui e ajudar a mim e Zedong a escapar quando ainda está no auge do reino espiritual. Eu, Cui Guoliang, não sou alguém que esquece rancores ou boa vontade. Por favor, aceite meu símbolo de gratidão. Quando terminou de falar, Cui Guoliang não esperou que Shunlong respondesse, antes que o rei Dao de nível 3 tirasse um pequeno anel espacial dourado de suas vestes e o jogasse em sua direção. Pegando o anel espacial, Shunlong não recusou e, sem verificar o conteúdo do anel, ele o colocou diretamente no bolso, pretendendo dar uma olhada mais tarde.
Então, ele virou os olhos para Kuigo Liang antes de juntar as mãos e dizer com um sorriso no rosto: Senhor, já que prometi ajudá-lo, então é claro que não voltaria atrás na minha palavra. Só o fato de você ter me deixado ficar com Little Silver no passado, foi o suficiente para eu vir e salvá-lo hoje. Não esquecerei a gratidão que você me mostrou no passado também. Um olhar chocado passou pelos olhos de Kuigo Liang e Wang Zedong quando eles viraram os olhos para olhar para o Rei Pantera de Asas Prateadas, de nível 6 inicial na frente deles. Kuigo Liang se lembrava claramente de que as bestas mágicas que ele havia permitido que Shunlong escolhesse ainda estavam no nível 5 inicial. Quanto ao Rei Pantera de Asas Prateadas, que ele havia escolhido naquela época, era definitivamente uma besta mágica que seu próprio servo, o velho Tao, não conseguia evitar avançar para o meio do nível 5, não importa o que ele fizesse. A decepção que Kuigo Liang sentiu por esta besta mágica excedeu a alegria que ele sentiu por tê-la. Ele claramente considerou que o Rei Pantera de Asas Prateadas era inútil e não seria capaz de avançar novamente em sua vida. E ainda assim, 3 anos depois, esta mesma besta mágica já havia alcançado o nível inicial 6, e agora provavelmente é tão forte quanto ele mesmo, se não for ainda mais forte. Claro, Kuigo Liang também podia ler nas entrelinhas das palavras de Shunlong, fazendo-o rir sem jeito. Ele sabia que Shunlong certamente havia notado seu olhar invejoso antes, enquanto olhava para a Pantera Negra de nível 6, então mencionar que isso era parte de sua recompensa era o mesmo que pedir a Kuigo Liang para esquecer quaisquer planos de pedir que ele devolvesse a Pantera. Claro, esse pensamento passou pela mente de Kuigo Liang, mas ele também não forçaria esse assunto se Shunlong recusasse. Deixando de lado o fato de que ele não tinha 100% de certeza de derrotar a Pantera em uma luta frontal, mesmo que pudesse, Kuigo Liang não era uma pessoa que voltaria atrás em sua palavra e tentaria apunhalar pelas costas a pessoa que tinha acabado de salvar a vida dele e de sua esposa. Colocando as mãos em concha, Kuigo Liang tinha um sorriso no rosto enquanto olhava para Shunlong, antes de balançar a cabeça de forma autodepreciativa, enquanto tirava um grande pedaço que parecia ferro branco de seu anel espacial e o segurava em suas mãos. Seu olhar ficou complicado, mas havia alegria em meio à sua dor quando ele disse a Shunlong: Se não fosse por essa coisinha, eu e Zedong não teríamos sofrido pelos últimos milhares de anos assim. Fim do capítulo. Capítulo 362 A razão por trás da armadilha. Wang Zedong se virou para olhar o pedaço de ferro branco nas mãos de Kuigo Liang com um olhar complicado nos olhos, mas no final, ela simplesmente assentiu em resposta. Liu Mei se virou para olhar para Shunlong com curiosidade nos olhos, mas ela viu o olhar de perplexidade em seu rosto também, obviamente não tendo ideia do que o ferro branco nas mãos de Kuigo Liang realmente era. Vendo que nem Shunlong nem a jovem mulher de véu branco ao lado dele estavam falando, Kuigo Liang entendeu que ele ainda tinha que explicar as coisas corretamente, e com um sorriso no rosto, o rei Dao de cabelos dourados acenou com a mão, enquanto uma pele de besta amarela velha e esfarrapada apareceu em suas mãos. Com um suspiro que parecia estar tentando expulsar todas as emoções negativas que borbulhavam dentro dele, Kuigo Liang sentou-se de pernas cruzadas no ar, antes de olhar para Shunlong e perguntar em um tom sério: Irmãozinho Shun, você sabe o que esse ferro branco em minhas mãos realmente é? Shunlong simplesmente balançou a cabeça enquanto olhava para o ferro branco nas mãos de Kuigo Liang. Ele estava curioso sobre o que era esse item que causou a prisão de 2 reis Dao por milhares de anos. Balançando a cabeça, Kuigo Liang primeiro se virou para olhar para sua esposa que também estava sentada ao seu lado, antes de dizer com um sorriso no rosto: Este é na verdade um minério do Mar Branco, de nível 6. Sabendo que Shunlong e a jovem mulher ao lado dele provavelmente não saberiam das origens deste item, Kuigo Liang então continuou: Este é um minério extremamente raro que pode ser usado por mestres de formação de nível 3 de ouro para criar armas e armaduras de nível 3 de ouro de pico, ou pode ser infundido para fortalecer formações de nível 3 de ouro.
Se uma formação de nível 3 de ouro de pico for infundida com este minério, então certamente atingirá o pico absoluto de nível 3 de ouro. Não, tal formação pode até exceder o nível de ouro. Claro, isso também requer que o nível do mestre de formação tenha atingido o nível necessário também. Havia um olhar fervoroso nos olhos verdes de Cui Guoliang quando ele disse a última frase. Depois de respirar fundo, ele então acrescentou com um tom animado em sua voz. No entanto, este é um tesouro inestimável que não pode ser comprado, não importa quantas pedras espirituais uma força poderosa do continente Estrela da Noite esteja disposta a oferecer. Shunlong e Liu Mei ficaram chocados quando ouviram as palavras de Cui Guoliang. A coisa nas mãos de Cui Guoliang era de fato um tesouro. Afinal, Shunlong já sabia que mesmo os especialistas mais fortes do continente provavelmente estavam no pico do posto 9 do reino do Rei Dao, sem que ninguém conseguisse atingir o nível de um imperador Dao. Ao mesmo tempo, mesmo com seu entendimento superficial de formações, Shunlong entendeu facilmente que, se realmente houvesse uma formação que pudesse potencialmente exceder até mesmo o auge do grau ouro de classificação 3, então não importa quantos poderosos reis do Dao se reunissem para lutar contra ela, seria praticamente impossível para eles romperem a força tal formação usando força bruta. Vendo que Shunlong podia reconhecer instantaneamente o valor do minério em suas mãos, Cui Guoliang assentiu antes de virar os olhos para a pele de fera esfarrapada e amarela, e disse com um olhar de dor em seus olhos. Naquela época, encontrei este mapa do tesouro junto com um pedaço de jade com informações armazenadas dentro dele, bem como um pequeno pedaço de minério do Mar Branco, ao lado dele, na caverna de um especialista falecido. A pessoa que deixou esses itens provavelmente sabia que iria morrer, já que também havia gravado uma mensagem mental dentro do pedaço de jade, dizendo que se alguém seguisse o mapa esculpido na pele da besta, seria capaz de encontrar um pedaço ainda maior de minério do Mar Branco. Virando a cabeça para olhar para sua esposa, Cui Guoliang continuou com um sorriso autodepreciativo. Claro, no momento em que percebi que o minério do Mar Branco estava perto da região central da Vila do Senhor Dragão, não pude deixar de repensar esse assunto. Afinal, até mesmo os reis do Dao em estágio intermediário têm uma grande chance de morrer neste lugar. Eu, que era apenas um cultivador de alma nascente em estágio inicial, não tinha esperança de sobreviver neste lugar. Ao terminar suas palavras, Cui Guoliang olhou ao redor com cautela, antes de colocar o minério do Mar Branco de volta dentro de seu anel espacial, enquanto então continuava. No entanto, não importa o que aconteça, o minério do Mar Branco não era um tesouro que eu pudesse deixar ir. Cultivei por milhares de anos e, depois de me tornar um rei do Dao e atingir o pico dos estágios iniciais, expliquei tudo a Zedong antes de virmos juntos para este lugar. Infelizmente, o mapa não mencionou que o minério do Mar Branco estava escondido em um lugar cheio de formações poderosas. Percebendo que Cui Guoliang havia ficado em silêncio depois de terminar esta frase, quase como se ainda estivesse tentando perceber que finalmente havia escapado deste pesadelo sem fim, Wan Zedong assentiu com a cabeça enquanto acrescentava. Felizmente, Guoliang já havia tomado precauções e criado o reino secreto no leste desolado para encontrar alguém para nos ajudar. Embora eu sempre tenha pensado que tal ação não valia nada, no final, só posso agradecer, pois você foi a razão pela qual pudemos escapar. Vendo Wan Zedong se curvar sinceramente em agradecimento, Shunlong juntou as mãos em resposta, aceitando o ato de gratidão do rei do Dao. Endireitando suas vestes pretas que eram bordadas com padrões prateados, Wan Zedong então tirou um medalhão do Lorde Dragão de seu anel espacial, e com um sorriso no rosto, ela olhou para Shunlong e para a silenciosa Liu Mei de véu branco que estava parada ao lado dele, antes de dizer. Infelizmente, ficar preso naquela formação significava que não podíamos ativar nossos medalhões do Lorde Dragão, e ser teletransportados diretamente para a entrada da vila também. Cui Guoliang parecia ter acabado de acordar quando ouviu as palavras de Wan Zedong, enquanto tirava seu medalhão do Lorde Dragão de seu anel espacial também,
antes de olhar para Shunlong com um olhar de desculpas no rosto, enquanto ele então acrescentava: certo, irmãozinho Shun, eu esqueci de mencionar isso. Se você quiser escapar instantaneamente da Vila do Lorde Dragão, tudo o que você precisa fazer é injetar seu QI diretamente dentro do seu medalhão do Lorde Dragão, e você será teletransportado para a entrada da vila. No entanto, você tem que ter cuidado. Se você estiver preso em uma formação semelhante à nossa, então o medalhão do Lorde Dragão não pode ser ativado. Se você não encontrar outra maneira de escapar, você certamente morrerá. Shunlong nunca tinha ouvido falar disso antes, pois ele tirou seu medalhão do Lorde Dragão e o examinou cuidadosamente. Ele não foi capaz de sentir nenhuma conexão direta com ele, sem injetar seu QI dentro dele. Mesmo depois de examiná-lo com seu sentido espiritual, ainda não havia nada fora do comum com o medalhão de bronze em suas mãos. Animado para deixar este lugar e retornar ao continente Estrela da Noite, Cui Guoliang respirou fundo para suprimir suas emoções ansiosas, enquanto olhava para Shunlong e a jovem mulher ao lado dele e perguntava: irmãozinho Shun, devemos retornar juntos então? O caminho a seguir é extremamente perigoso. Mesmo com uma besta mágica de nível 6 inicial, você não conseguirá alcançar as profundezas da Vila do Senhor Dragão. Entendendo que Cui Guoliang estava apenas o alertando por boa vontade sobre os perigos que estavam mais profundamente lá dentro, Shunlong colocou as mãos em concha para o rei Dao de cabelos dourados na frente dele, antes de estender a mão para segurar a mão de Liu Mei e dizer em um tom que tinha dicas óbvias de gratidão dentro dele: Sênior, temos certos assuntos para investigar, então não seremos capazes de retornar ainda. Cui Guoliang acenou com a cabeça, não querendo pressionar o assunto. Depois de passar o olhar por Liu Mei, ele virou os olhos para olhar para Shunlong e entregou-lhe uma ficha com as palavras, Cui, antes de dizer com um sorriso no rosto: muito bem, tenha cuidado, este é o símbolo do meu clã Cui. Se você visitar a Cidade do Escudo Dourado, certifique-se de passar pelo clã Cui. Eu e Zedong definitivamente faremos um banquete para receber você e sua esposa quando chegar a hora. Embora Cui Guoliang não tivesse reconhecido Liu Mei, com base em quão próxima ela era de Shunlong e no fato de que eles estavam viajando juntos no lugar mais perigoso do continente Estrela da Noite, o experiente rei Dao só precisou de um momento para entender que o relacionamento da mulher de véu branco com Shunlong era tudo menos comum. Assim que ele terminou suas palavras, o rei Dao de nível 3 e sua esposa injetaram seu QI nos medalhões do Senhor Dragão, em suas mãos ao mesmo tempo. Uma luz dourada desceu da barreira acima de suas cabeças que cobria toda a Vila do Senhor Dragão, antes de envolver completamente os dois reis Dao. Sob os olhos de Shunlong e Liu Mei, os corpos de Cui Guoliang e Yuan Zedong lentamente se transformaram em partículas de luz e, apenas alguns momentos depois, eles finalmente desapareceram. Fim do capítulo. Capítulo 363. Chegando à região central. Olhando para o corpo de Cui Guoliang e Yuan Zedong que desapareceu em partículas de luz, Liu Mei virou os olhos para olhar para Shunlong antes de perguntar com uma voz gentil: Longe, o que devemos fazer agora? Liu Mei sabia que Shunlong estava mantendo o assunto de Cui Guoliang no fundo de sua mente durante os últimos 3 anos. Afinal, não importa o que, como uma pessoa que havia ajudado Shunlong 3 anos atrás, a menos que Cui Guoliang estivesse intencionalmente tentando lhe trazer problemas ao fazê-lo explorar esta região da Vila do Senhor Dragão, Shunlong não deixaria simplesmente o rei Dao e sua esposa morrerem. Shunlong olhou para Liu Mei com um sorriso no rosto, enquanto uma sensação de alívio enchia seu coração depois de finalmente ajudar Cui Guoliang a escapar deste lugar. Depois de dar um tapinha na cabeça da Pantera Negra, ele então disse com uma voz cheia de gratidão: Pequeno Silver, você fez um bom trabalho. Você pode descansar agora. Acenado com a mão direita, ele então fez Little Silver retornar para dentro do espaço nebuloso na Pedra do Tempo.
Embora parecesse que a Pantera Negra não havia enfrentado nenhum problema maior até agora em sua jornada na Vila do Senhor Dragão, Shenlong sabia que esse não era o caso. Little Silver inicialmente sofreu alguns ferimentos leves, das dezenas de bestas mágicas de pico de classificação 5 que viviam nas montanhas logo antes do deserto que atacou o grupo de Shenlong. Além disso, embora o calor do deserto fosse completamente inconsequente para uma poderosa besta mágica de classificação inicial 6 como o Rei Pantera de Asas Prateadas, as terríveis tempestades de areia no final do deserto não eram tão fáceis de passar. Embora Little Silver não tenha sofrido nenhum ferimento delas, também não foi uma jornada fácil. Até mesmo os reis do Dao enfrentariam um certo grau de problemas e teriam que gastar muito de seu QI para passar com sucesso pelo deserto. No final, depois de passar pelas tempestades de areia, a Pantera Negra ainda não teve tempo para descansar. Afinal, ela ainda tinha que destruir os redemoinhos que aprisionavam Kuigo Liang e sua esposa, enquanto cada redemoinho precisava de pelo menos 2 ou 3 ondas de choque de potência máxima para se dispersar completamente. Embora Little Silver não choramingasse para reclamar que estava cansado e havia gasto muita força, Shenlong podia sentir que, após a jornada do último dia, ele realmente precisava de descanso. No momento em que o corpo de Little Silver desapareceu dos olhos de Shenlong, o corpo de um dragão de 10 metros, 33 pés, de altura, com olhos azuis e um par de asas negras majestosas apareceu na frente dele e de Liu Mei. Sentindo as emoções excitadas de Little Black depois de deixar a Pedra do Tempo, por um tempo, Shenlong deu um tapinha na cabeça do dragão negro, antes de se cobrir com as vestes negras que ele usava antes, e olhando para Liu Mei com um sorriso no rosto, ele disse: Meier, vamos para a região central da vila. Como o assunto de Kuigo Liang já havia sido resolvido, Shenlong não estava disposto a perder mais tempo. Ele também não sabia se Duanzo conseguiria obter a Pedra do Dragão enquanto isso, o que o deixou ainda mais urgente para explorar as profundezas da própria vila. Olhando para Shenlong, Liu Mei assentiu com a cabeça, enquanto ela simplesmente respondeu: Depois de se cobrir completamente com as vestes negras, ela sentiu o braço de Shenlong envolvendo-se em volta de sua cintura, antes que ela rapidamente aparecesse nas costas do dragão negro. Embora Liu Mei tivesse visto Little Black aparecer na sua frente mais de uma vez, ela ainda ficava chocada toda vez que seus olhos pousavam no majestoso dragão negro. Com Liu Mei sentada atrás dele, Shenlong virou os olhos para olhar para Little Black e disse com um sorriso: Little Black, vamos lá. Também estou curioso para descobrir o que realmente está nas profundezas desta vila. Assim que ouviu as palavras de Shenlong, o dragão negro bateu as asas, enquanto voava bem acima do mar e se dirigia para a região central da Vila do Senhor Dragão. Embora Little Black não estivesse voando a toda velocidade, sua velocidade era muitas vezes mais rápida que a de Little Silver. Em apenas algumas horas, Shenlong já conseguia ver o gigantesco pilar de luz à distância, lentamente se tornando cada vez maior em seus olhos. Ao mesmo tempo, o mar que deveria ser letal para os reis do Dao em estágio inicial e intermediário, não parecia representar o menor perigo para Shenlong e Liu Mei. A aura de Little Black aterrorizou completamente todas as bestas mágicas de nível 6 inicial e médio que estavam nas profundezas do mar quando viram o dragão negro voando acima de suas cabeças. Quanto a quaisquer bestas mágicas de nível 6 de pico, Shenlong não sabia se havia alguma delas escondida dentro do mar e à espreita. Quase como se sentisse as emoções de Shenlong, a voz de Little Black de repente soou em sua cabeça quando Little Black disse confiantemente: Mestre, não há nada com que se preocupar. Mesmo se encontrarmos bestas mágicas de nível 6 de pico, eu ainda posso despedaçá-las. A menos que encontremos quaisquer bestas mágicas anormais que tenham habilidades defensivas ou ofensivas extremamente poderosas, ou aquelas com linhagens raras, nenhuma outra besta deve ser capaz de representar qualquer perigo para nós. Shenlong sabia que o que Little Black havia dito era verdade, então ele respirou fundo e disse com um olhar sério nos olhos:
De qualquer forma, não é como se pudéssemos ignorar a pedra do dragão e deixá-la ser tomada por outra pessoa. Little Black assentiu com um olhar sério nos olhos. De fato, mesmo que ele tivesse que lutar contra o mestre do salão do Palácio do Imperador Demônio, ele ainda não poderia permitir que a pedra do dragão fosse tomada. Meio-dia depois, o mar sem fim parecia ter finalmente chegado ao fim, e bem na frente dos olhos de Shunlong e Liu Mei, um edifício enorme e luxuoso apareceu na praia, bem onde o mar sem fim terminava. Shunlong podia facilmente perceber que o gigantesco feixe de luz que era visível por todo o continente estava na verdade vindo das profundezas deste edifício à sua frente. Esta era a região central da Vila do Senhor Dragão. Ao mesmo tempo em que Little Black estava prestes a entrar pelas portas entreabertas do edifício à sua frente, no entanto, Shunlong notou um grupo de poderosos reis Dao saindo lentamente da entrada do edifício. Erguendo a cabeça, os olhares dos 5 reis do Dao caíram sobre o gigantesco dragão negro que voava em direção a eles ao mesmo tempo. Fim do capítulo. Capítulo 364 Autoritário. Choque e confusão encheram os olhos dos 5 especialistas, enquanto um deles não conseguiu evitar murmurar em uma voz cheia de descrença. Dragão. Little Black também notou os 5 reis do Dao em estágio avançado na entrada da região central da Vila do Senhor Dragão, mas ele não pareceu se importar muito com eles, enquanto continuava voando em direção à entrada do edifício. Vendo que as 2 pessoas vestidas de preto que estavam sentadas em cima das costas do dragão não pareciam ter nenhuma intenção de parar, o mais forte dos 5 reis do Dao que estava no meio do rank 8 no reino do rei do Dao deu um passo à frente antes de gritar em voz alta. Pare aí mesmo, somos anciãos da dinastia Shengtian. Se vocês quiserem entrar na vila, precisam se identificar primeiro. Embora os 5 reis do Dao pudessem sentir claramente a aura aterrorizante vinda do dragão negro, e ao mesmo tempo, eles tivessem mais do que, apenas um pouco, de apreensão em relação ao Shunlong de túnica preta cuja aura eles eram completamente incapazes de sentir, eles ainda tinham que verificar as identidades dele e de Liu Mei antes de permitir que eles entrassem na vila. Embora a Vila do Senhor Dragão não pertencesse à dinastia Shengtian, já que seu antigo rei havia ordenado que eles ficassem de guarda aqui e impedissem que qualquer membro da raça dos Elfos Negros entrasse, os 5 reis do Dao não deixariam Shunlong e Liu Mei entrarem antes de verificarem de onde os 2 realmente vieram. Claro, os 5 reis do Dao estavam claramente cientes de que Shunlong e Liu Mei não eram da raça dos Elfos Negros, mas esta era a primeira vez que eles estavam vendo um dragão vivo. E aquele dragão estava, apenas, no meio do rank 6. Esta não era uma chance que eles poderiam simplesmente ignorar. Virando a cabeça para olhar para as pessoas ao seu redor, o velho que estava no meio do rank 8 no reino do rei Dao disse em uma voz reprimida. A menos que o poder por trás dele seja um gigante que seja ainda mais forte do que nossa dinastia Shengtian, você sabe o que fazer. Os 4 reis Dao ao redor do velho assentiram com a cabeça ao mesmo tempo, enquanto olhavam para o dragão negro simultaneamente, certos de que a pessoa em suas costas o faria parar na frente deles agora que eles haviam declarado suas identidades como anciões da poderosa dinastia. Afinal, havia apenas um punhado de poderes que poderiam ser considerados no mesmo nível de sua dinastia Shengtian em todo o continente Estrela da Noite. Além disso, nenhum desses poderes sequer foi rumores de ter visto um dragão, muito menos de ter domesticado um, o que tornou as origens das 2 pessoas vestidas de preto ainda mais duvidosas. Era muito provável que as 2 pessoas nas costas do dragão negro não fossem realmente do seu continente Estrela da Noite. No entanto, isso por si só não foi o suficiente para fazer os 5 reis do Dao se afastarem. A menos que essas pessoas fossem de um poder tão forte quanto o Palácio do Imperador Demônio, ou a aterrorizante seita sagrada, sua dinastia Shengtian definitivamente ousaria lutar contra eles se pudessem obter um dragão poderoso. A existência de um dragão real e vivo era razão suficiente para começar uma guerra entre 2 continentes, muito menos 2 forças poderosas. Claro, os 5 reis do Dao também tomaram posições de batalha ao mesmo tempo.
Eles não podiam negligenciar o fato de que a pessoa vestida de preto cuja aura estava completamente retraída, poderia muito provavelmente ser um especialista de pico no mesmo nível de seu antigo rei, Sheng Jun. Caso contrário, era impossível explicar como ele foi capaz de cavalgar em cima das costas do dragão. No momento em que ele apareceu no ar logo acima dos 5 reis do Dao, Little Black tinha um olhar de desprezo em seus olhos enquanto olhava para eles, quase como se estivesse olhando para um bando de formigas sob seus pés. Abrindo a boca, o dragão negro não tinha o menor sinal de misericórdia em seus olhos azuis, enquanto ele enviava uma bola aterrorizante de chamas negras em direção aos 5 reis do Dao. O velho rei do Dao que estava no meio do Rank 8 empalideceu instantaneamente no momento em que sentiu o poder por trás da bola de fogo negra, enquanto ele rapidamente gritava: "Corra!" Sem esperar por uma resposta das pessoas ao seu redor, ele foi o primeiro a tentar escapar o mais longe que pôde antes que a bola de fogo negra se aproximasse de seu corpo. Os 4 reis do Dao ao seu redor também não demoraram, pois todos se separaram, tentando escapar o mais longe possível da bola de fogo negra que se aproximava. Embora o dragão negro na frente deles estivesse no meio do Rank 6, eles podiam sentir a letalidade dentro desta bola de fogo que poderia até ameaçar os reis do Dao de pico do Rank 9. Boom! A entrada em frente aos portões entreabertos explodiu instantaneamente em chamas negras, enquanto 2 reis Dao azarados da dinastia Shengtian na verdade não foram rápidos o suficiente para evitar o ataque de Little Black. Sob os olhos horrorizados do velho, os poderosos reis Dao de estágio avançado de seu grupo nem tiveram a chance de gritar, pois seus corpos instantaneamente se transformaram em cadáveres carbonizados. 2 reis Dao de estágio avançado morreram instantaneamente assim. Não foi apenas o velho, no entanto, até Shunlong ficou chocado com o poder de Little Black. Sem esperar por uma resposta, no entanto, Shunlong mal lançou um olhar para os 3 reis Dao de estágio avançado que conseguiram escapar a tempo, antes de virar os olhos para as portas entreabertas à sua frente, enquanto Little Black voava para dentro delas. Mesmo que essas pessoas tenham conseguido esconder bem sua ganância sobre o corpo do dragão negro, como Shunlong não percebeu suas intenções. Além disso, alegar que ele tinha que mostrar sua identidade antes de entrar o colocaria em uma posição ainda pior mais tarde. Era muito provável que todo o continente Estrela da Noite, e talvez até mesmo o Palácio do Imperador Demônio, tentasse procurá-lo para obter informações sobre Little Black. O velho rei Dao no meio do posto 8, observou as 2 pessoas vestidas de preto nas costas de Little Black entrando na região central da vila, com um olhar de ódio e medo em seus olhos. Depois de um momento para se acalmar, ele se virou para olhar para os 2 reis Dao restantes ao seu redor que ainda não haviam superado o choque, e cerrou os dentes antes de dizer com raiva: "Informe nosso rei sobre isso." Fim do capítulo. Capítulo 365 Frente a frente. Saindo do choque, os 2 reis do Dao rapidamente assentiram simultaneamente, antes que um deles tirasse um jade verde de seu anel espacial e enviasse seu sentido de alma para dentro dele. O jade verde se iluminou com uma luz verde pálida, enquanto o rei do Dao então disse em um tom apressado: "Meu rei." 2 pessoas vestidas de preto invadiram a vila à força. Um deles é apenas um júnior que ainda está no reino do espírito, mas não conseguimos identificar o nível de cultivo da pessoa na liderança. Além disso, eles estão cavalgando em cima de um dragão vivo. Terminando sua mensagem, o rei do Dao parou de injetar seu QI no jade verde em suas mãos, antes de exalar um suspiro de alívio. Agora que eles haviam informado Sheng Jun, eles não precisavam se preocupar com mais nada. Mesmo que o homem de túnica preta estivesse de alguma forma no mesmo nível que seu antigo rei, não havia como ele ser capaz de lutar contra os 10 anciões restantes da dinastia Shengtian que também acompanham Sheng Jun. Ao mesmo tempo, no entanto, nas profundezas da região central na Vila do Senhor Dragão, o antigo rei da dinastia Shengtian, Sheng Jun, nem havia notado seu jade que de repente se iluminou, enquanto olhava para o homem de meia-idade de túnica roxa que estava vagarosamente parado na frente dele com uma expressão solene no rosto.
Duanzu ainda estava tentando romper o gigantesco feixe de luz que agia como uma barreira e obter os tesouros no centro da vila, quando Shang Jun e seu grupo apareceram neste lugar. Shang Jun nunca havia conseguido chegar tão longe dentro da Vila do Senhor Dragão, no passado. Ele sabia que havia algumas formações aterrorizantes, que nem ele e sua esposa tinham sido incapazes de romper anteriormente. Mesmo que ele pedisse ajuda aos outros reis do Dao de Pico na cidade do Domo do Céu, ele ainda não tinha confiança em chegar a esse ponto. E ainda assim, Duanzu sozinho de alguma forma destruiu todas as formações em seu caminho e chegou às profundezas da vila. Shang Jun não sabia que tipo de tesouro Duanzu tinha com ele que poderia ajudá-lo a chegar a esse lugar, mas havia um olhar solene em seus olhos enquanto ele olhava para o mestre do salão do Palácio do Imperador Demônio. Afinal, Duanzu não só conseguiu chegar às profundezas da vila, mas também varreu todos os tesouros que encontrou até agora. Olhando para o grupo de reis do Dao de estágio intermediário e avançado na frente dele, o mestre do salão ruivo do Palácio do Imperador Demônio não mostrou nenhum medo ou cautela em seus olhos. Em vez disso, era mais como se ele estivesse olhando para um bando de formigas insignificantes, com apenas Shang Jun sendo digno de sua atenção. Depois de respirar fundo para se acalmar, Shang Jun olhou para o rei Dao de nível 9 na frente dele, antes de dizer em um tom calmo: Mestre do Salão Duan, você não acha que obteve coisas demais da Vila do Senhor Dragão? Este é um lugar que pertence ao meu continente Estrela da Noite. Seu Palácio do Imperador Demônio deve mostrar alguma contenção. Um olhar zombeteiro apareceu no rosto de Duanzu quando ele ouviu as palavras de Shang Jun, e olhando para ele como se estivesse olhando para um idiota, o mestre do salão ruivo então disse com um sorriso no rosto: Hahaha, contenção, porque este lugar pertence ao seu continente Estrela da Noite. Tolo, você teve centenas de milhares de anos para explorar este lugar, e ainda assim as pessoas do seu continente Estrela da Noite nem conseguiram chegar nem na metade da região central desta vila. Se não fosse por mim destruindo as formações anteriores, você nem teria a chance de entrar aqui hoje. Quanto a este lugar pertencente ao seu continente Estrela da Noite, não me diga que você quer que eu desembolse os tesouros que obtive como compensação. Hahaha. Os olhos de Shang Jun se contraíram quando ele ouviu a risada zombeteira de Duanzu, mas ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele respirou fundo antes de colocar um sorriso falso no rosto e dizer: O mestre do salão Duan está certo. Será realmente melhor se você voluntariamente desistir de alguns de seus tesouros. No entanto, eu também não vou pedir muito. Apenas o sabre em suas mãos será suficiente. Quanto ao resto, eu nem vou perguntar o que o mestre do salão Duan reuniu anteriormente. Afinal, você realmente abriu o caminho até aqui, então você pode considerar isso uma compensação por seus problemas. Duanzu não conseguia acreditar no que estava ouvindo e estava prestes a rir e zombar de Shang Jun ainda mais, quando a expressão em seu rosto mudou de repente. Seus olhos se estreitaram enquanto ele encarava um talismã dourado que tinha aparecido nas mãos de Shang Jun, enquanto sua aura de um rei Dao de nível 9 explodiu ao mesmo tempo. O sabre em suas mãos se iluminou com inúmeros padrões, enquanto Duanzu assumiu uma postura defensiva e gritou para Shang Jun em um tom solene, como se estivesse olhando para um louco. Shang Jun, você enlouqueceu, seu velho idiota. Você tem certeza de que ousa fazer isso? Juro que meu Palácio do Imperador Demônio arrasará sua dinastia Shangtian deste mundo. Como Duanzu não conseguia entender que o talismã nas mãos de Shang Jun era um tesouro extraordinário. Duanzu já era um rei Dao de nível 9, e com o sabre carmesim que ele havia encontrado neste lugar, seu poder certamente seria suficiente para atropelar Shang Jun se eles lutassem um contra o outro. Ele nem tinha medo do grupo de reis Dao que Shang Jun trouxe com ele. Embora ele provavelmente sofresse alguns ferimentos se eles lutassem, Duanzu ainda estava confiante de que poderia exterminar cada um deles com a ajuda de seu sabre.
Em seu coração, Duanzo acreditava que poderia lutar uniformemente até mesmo contra um imperador Dao que tivesse avançado recentemente, se essa pessoa não tivesse uma arma do mesmo nível de seu sabre. E ainda assim, ele não pôde deixar de sentir medo quando sentiu o poder dentro do talismã que Sheng Jun segurava. Este era definitivamente um talismã criado por um imperador Dao, e era alguém que havia permanecido naquele reino por um longo tempo. Duanzo tinha certeza de que se Sheng Jun o ativasse, havia uma grande chance de que ele ficasse incapacitado, mesmo que conseguisse permanecer vivo no final. Ao mesmo tempo, Shunlong, que ainda estava nas costas de Little Black, viu centenas de reis do Dao enquanto voavam mais profundamente dentro da região central da vila, todos os quais se viraram para encarar o dragão negro com emoções diferentes em seus olhos. Confusão, medo, reverência, ganância, assim como muitas outras emoções apareceram nos olhos dos reis do Dao, enquanto viam o dragão negro voando acima de suas cabeças e indo em direção às profundezas da vila. E ainda assim, apesar de sua ganância, nenhum desses reis do Dao ousou pisar no caminho de Little Black. Embora pudessem sentir que o dragão negro na frente deles era apenas uma besta mágica de nível médio 6, essas pessoas sabiam que havia reis do Dao da dinastia Shengtian na entrada da vila. Se eles permitissem que o dragão negro entrasse na vila em vez de tentar capturá-lo para si mesmos, então a pessoa vestida de preto em cima das costas do dragão negro cuja aura estava completamente retraída, deveria ter um histórico extremamente poderoso ou sua força certamente estava pelo menos no nível 9 no reino do Rei Dao. Claro, nenhuma dessas pessoas pensaria que a força de Little Black era o suficiente para ameaçar os reis Dao em estágio avançado sozinho. Mesmo se pudesse, quem em sã consciência ousaria lutar contra os especialistas da dinastia Shengtian no continente Estrela da Noite? Apenas aqueles monstros do Palácio do Imperador Demônio, ou aqueles que vêm de poderes semelhantes teriam tal coragem, e até eles teriam que pensar duas vezes antes de fazer isso. Enquanto voavam mais profundamente para dentro da vila, Shunlong viu Little Black passando por um grupo de especialistas vestidos de dourado, que viraram os olhos para o dragão negro ao mesmo tempo. Confusão, choque, assim como ganância, passaram pelos olhos de Zhao Lan, que liderava o grupo de reis do Dao da Guilda dos Alquimistas, quando ele viu o dragão voando acima de sua cabeça. Seus olhos se estreitaram, enquanto ao mesmo tempo ele levantou a mão para desencadear um ataque, mas depois de pensar um pouco, ele cerrou os dentes e permitiu que Little Black voasse acima dele. Shunlong lançou um olhar para o rei do Dao de nível 9 da Guilda dos Alquimistas, antes que Little Black logo deixasse aquele grupo bem atrás deles, enquanto ele continuava mais fundo em direção às profundezas da vila. Zhao Lan ficou atordoado quando viu a velocidade do dragão negro. Mesmo que ele voasse a toda velocidade, ele não seria capaz de alcançar Little Black. Meia hora depois de ver muitas formações destruídas que estavam gravadas nas paredes da vila, Little Black passou por um par de portões dourados gigantescos, ao chegar dentro de um enorme salão. Choque apareceu nos olhos de Shunlong quando ele notou a situação tensa no salão, enquanto, ao mesmo tempo, Duanzu, Sheng Jun e os especialistas da dinastia Shengtian, todos se viraram para olhar o dragão negro com choque nos olhos. Fim do capítulo. Capítulo 366 Plano. Silêncio absoluto permeou o gigantesco salão no momento em que os reis do Dao de Pico viram o dragão negro, assim como as duas pessoas que estavam montadas em suas costas. Olhando para a situação tensa à sua frente, ondas de choque surgiram no coração de Shunlong, enquanto a voz de Little Black soou em sua cabeça ao mesmo tempo. Mestre, o velho de vestes douradas e o homem de meia idade com cabelos ruivos são ambos reis do Dao de Pico de classificação 9. Embora não estejam entre os reis do Dao mais fortes, eles também não são fracos. Especialmente o homem ruivo, sua aura é até um pouco mais forte do que a do velho de vestes douradas, enquanto seu sabre já excedeu o grau ouro. No entanto, o velho de vestes douradas também não é menos perigoso do que ele. Ele pode realmente representar um perigo letal para mim e para o mestre.
O talismã dourado em suas mãos, provavelmente contém o golpe de força total de um Imperador Dao. No momento em que ouviu a avaliação de Little Black sobre os dois reis Dao, Shunlong sentiu suor frio escorrendo de suas costas. Ambos os grupos que estavam parados na frente dele eram realmente fortes o suficiente para ameaçar a vida dele e de Liu Mei, assim como a de Little Black. E ainda assim, Little Black parecia ter apenas lançado um olhar para os dois grupos poderosos na frente dele, antes de voltar sua atenção para o gigantesco feixe de luz ao lado de Duanzu e Sheng Jun com olhos brilhantes. Vendo o olhar fervoroso do dragão negro, Duanzu virou os olhos para olhar para Shunlong de túnica preta antes de perguntar de forma investigativa. Quem é você? Duanzu ficou chocado quando percebeu que não conseguia sentir nenhuma aura vindo do corpo de Shunlong, instintivamente o deixando apreensivo. Embora Duanzu soubesse que havia certas técnicas que podiam esconder completamente o nível de cultivo de uma pessoa, esta foi a primeira vez que ele não conseguiu sentir nem mesmo o menor indício de aura vindo de uma pessoa. A arte de refinamento de sangue demoníaco de grau santo do seu Palácio do Imperador Demônio, geralmente conseguia detectar a aura de uma pessoa, independentemente de quanto ela tentasse cobri-la com sua própria técnica de cultivo. Nunca houve um precedente em que Duanzu não pudesse sentir nada. Isso só pode significar duas coisas. Ou o cultivo dessa pessoa já está acima do reino do Rei Dao, ou sua técnica de cultivo é na verdade uma técnica de cultivo de alto grau santo também, e uma que é especialmente adequada para esconder sua própria aura. Em ambos os casos, o poder por trás dessas duas pessoas provavelmente está no mesmo nível do meu Palácio do Imperador Demônio. Mesmo que sejam mais fracos, não podem estar muito longe. Afinal, nunca ouvi falar de um poder que domasse um dragão vivo. Mesmo em nossa região central, apenas os poderes absolutamente mais fortes podem ter a chance de ver um dragão vivo. Enquanto esses pensamentos passavam pela mente de Duanzu, o Rei Dao de nível máximo de classificação 9 assumiu uma postura ainda mais defensiva. Embora o poder por trás de Shunlong pudesse muito provavelmente estar no mesmo nível, ou até mais forte do que seu Palácio do Imperador Demônio, isso não significava que Duanzu recuaria. A menos que Shunlong fosse realmente um Imperador Dao, ele poderia esquecer de obter os tesouros da Vila do Senhor Dragão. Ao mesmo tempo, metade do exército de Sheng Jun assumiu posições defensivas, enquanto 5 reis Dao de estágio avançado enfrentavam o dragão negro e as 2 pessoas em suas costas, enquanto o resto enfrentava Duanzu, não permitindo que ele fizesse nenhum movimento brusco. Embora Sheng Jun não falasse, era óbvio que ele também estava esperando pela resposta de Shunlong. Ao mesmo tempo, após ouvir a voz de Little Black em sua mente mais uma vez, Shunlong tentou se acalmar, antes de voltar sua atenção para os 2 reis do Pico do Dao que estavam esperando por sua resposta. Shunlong parecia completamente imperturbável pela situação à sua frente, e olhando para o velho rei da dinastia Shengtian, bem como para o mestre do salão do Palácio do Imperador Demônio, ele não falou, mas em vez disso, ele simplesmente apontou para frente. Sob os olhos atônitos de Duanzu e Sheng Jun, Little Black voou em direção ao gigantesco raio de luz como um raio negro rasgando o céu do meio-dia. E ainda assim, depois de estremecer por um momento, Duanzu e Sheng Jun apenas riram em resposta. Se fosse tão fácil quebrar o gigantesco raio de luz, Duanzu já teria feito isso há muito tempo, e não teria esperado que Sheng Jun viesse e arruinasse seus planos. O suor apareceu na testa de Shunlong, que estava coberta por suas vestes pretas, mas ele só podia cerrar os dentes e esperar que esse plano funcionasse. Duanzu e Sheng Jun encararam o dragão negro com olhares zombeteiros, enquanto esperavam que Little Black caísse no pilar de luz e se machucasse antes de fazer seu movimento. No entanto, ao contrário de suas expectativas, no momento em que Little Black apareceu na frente do gigantesco pilar de luz, toda a Vila do Senhor Dragão começou a tremer. Choque apareceu nos olhos de Duanzu, Sheng Jun e dos outros reis do Dao, mas antes que pudessem perceber o que havia acontecido, um grande buraco foi aberto de repente na barreira na frente de Little Black.
Sem qualquer hesitação, o dragão negro entrou no grande pilar de luz, ignorando completamente os chocados reis do Dao atrás dele. Rápido, atrás dele, Sheng Jun foi o primeiro a falar, apenas um momento depois, enquanto o poderoso velho rei da dinastia Shengtian voava em direção ao enorme buraco antes mesmo de terminar suas próprias palavras. Duanzu fez seu movimento ao mesmo tempo, pois ele também seguiu atrás de Sheng Jun nem mesmo uma fração de segundo depois. Os reis Dao da dinastia Shengtian seguiram atrás de Sheng Jun e Duanzu, enquanto eles se aglomeravam em direção à abertura do buraco como um grupo de feras mágicas famintas. Tendo entrado dentro do pilar de luz antes de Duanzu e o resto, uma cena impressionante apareceu nos olhos de Shunlong. Fim do capítulo. Capítulo 367 Tesouros. Uma gigantesca sala do trono apareceu aos olhos de Shunlong, cheia de ouro infinito, prata e jades brilhantes raros. Um gigantesco trono dourado que parecia ter sido feito para um gigante de 4 metros, 13 pés, de altura foi colocado na borda da sala, com um pequeno baú de madeira na frente dele. Shunlong ficou surpreso quando viu o luxuoso palácio de Cui Guoliang no passado, mas na frente da sala do trono à sua frente, a diferença era ainda maior do que as nuvens e a lama. Além do trono dourado e do baú de madeira, havia inúmeras armas no chão do salão, incluindo espadas, escudos, sabres, lanças e arcos. E ainda assim, Shunlong só teve a chance de dar uma olhada nos tesouros ao seu redor assim que eles entraram na sala, antes de Little Black disparar em direção a um canto da sala. Uma pequena pedra de cor preta estava levitando no ar e emitia uma luz poderosa, quase como se estivesse animada para sentir a presença de Little Black. Até Shunlong e Liu Mei precisaram de apenas um segundo para entender que esse era o pedaço de pedra do dragão que Little Black queria. Shunlong também sabia que esse era o mesmo pedaço de pedra do dragão com o qual Little Black havia formado uma conexão agora mesmo, e também havia despertado um pouco de sua energia para abrir um buraco no enorme pilar de luz. Ao mesmo tempo, Duanzu e Sheng Jun tinham acabado de passar pelo buraco ao mesmo tempo, quando a mesma cena chocante apareceu em seus olhos, deixando os dois reis do Dao de Pico perplexos. Centenas de armas estavam espalhadas no chão, todas elas na verdade sendo armas de grau ouro de nível 3. Esta foi uma visão chocante de se ver, fazendo com que os dois poderosos reis do Dao parassem por alguns momentos, enquanto olhavam boquiabertos para a cena à sua frente com olhos cheios de descrença. Até mesmo a dinastia Shengtian, que estava entre as potências mais fortes no continente Estrela da Noite, tinha menos de 10 armas de grau ouro em seu tesouro. Entre elas, apenas 2 dessas armas realmente atingiram o auge do grau ouro. No entanto, cada arma na frente de Sheng Jun agora, estava no nível 3 sem nenhuma exceção, enquanto quase metade delas estava realmente no pico do nível 3 no grau ouro. Isso foi mais do que suficiente para a dinastia Shengtian de Sheng Jun dominar todo o continente Estrela da Noite. E ainda assim, essas armas foram jogadas no chão como se fossem lixo. Duanzu, no entanto, não ficou menos chocado do que Sheng Jun. Como um mestre de salão do Palácio do Imperador Demônio, ele entendeu claramente o valor das armas na frente dele. Embora seu Palácio do Imperador Demônio tivesse seus próprios mestres de formação de nível 3 de ouro que podiam criar armas semelhantes, isso não era apenas uma questão das armas em si. Afinal, os materiais usados para criar todas as armas aqui eram definitivamente mais do que o Palácio do Imperador Demônio podia gastar. Ao mesmo tempo em que os dois reis do Dao de Pico olhavam para os tesouros ao redor deles, eles de repente notaram Little Black chegando na frente de uma pedra preta levitando. Os olhos de Sheng Jun e Duanzu, no entanto, não estavam focados na pedra levitando, mas em uma armadura translúcida, bem como uma espada preta com padrões estranhos, que também pairavam no ar ao lado da pedra preta. Sentindo as auras poderosas vindas da armadura e da espada preta, os dois reis do Dao de Pico precisaram apenas de um momento para entender que essas armas já haviam excedido o nível ouro. Elas estavam definitivamente no mesmo nível do sabre de sangue de Duanzu.
E ainda assim, antes que Shang Jun e Duanzu pudessem fazer seus movimentos, Little Black abriu a boca e engoliu a pedra levitante, a espada negra e a armadura translúcida, tudo ao mesmo tempo. Pare! Entregue essa espada! Shang Jun e Duanzu gritaram ao mesmo tempo, enquanto Duanzu brandia seu sabre de sangue, enquanto Shang Jun tirava um par de luvas de seu anel espacial e as colocava em suas mãos, antes que ambos atacassem Little Black ao mesmo tempo. Little Black, no entanto, não parecia ter prestado atenção aos dois reis Dao, pois ele disparou a toda velocidade em direção ao baú de madeira em frente ao trono. Duanzu, no entanto, parecia já ter esperado isso, pois ele enviou um poderoso golpe para frente, bloqueando o caminho de Little Black. Um poderoso golpe carmesim que era ainda mais vermelho do que a cor do sangue fresco e rompeu do sabre, infundido com todo o poder do Rei Dao de nível máximo de classificação 9. Embora Little Black já tivesse evitado os dois primeiros ataques, se ele quisesse chegar mais perto do baú, ele teria que enfrentar o ataque de Duanzu de frente. No entanto, equipado com o sabre de sangue em suas mãos, não havia necessidade de sequer considerar se o golpe de Duanzu era forte o suficiente para machucá-lo. Aproveitando a chance de que o dragão negro tivesse que recuar, Duanzu e Shang Jun ignoraram temporariamente os 3 itens que Little Black havia roubado, antes de voltarem sua atenção para o baú também. Scram! Duanzu gritou enquanto golpeava com seu sabre Shang Jun, que também estava correndo em direção ao trono ao mesmo tempo que ele. Embora ele esperasse esse ataque, o velho rei da dinastia Shang mal teve tempo de se abaixar e se esquivar, enquanto outro poderoso golpe carmesim irrompeu do sabre de sangue nas mãos de Duanzu. Vendo que ele estava a apenas 100 metros de distância do baú de madeira, enquanto Shang Jun caía para trás, Duanzu tinha um sorriso enorme no rosto, antes de estender a mão em antecipação para agarrar o baú. No entanto, aparentemente do nada, uma fenda espacial apareceu bem na frente do baú, enquanto um par de mãos cobertas por vestes pretas se estendeu para tocar o baú de madeira diante de Duanzu. Sob o olhar incrédulo do Rei Dao de nível 9, o baú de madeira foi arrastado para dentro da fenda espacial, antes de desaparecer bem na frente de seus olhos. Ao mesmo tempo, Duanzu e Shang Jun viraram suas cabeças para olhar para a pessoa vestida de preto em cima do dragão negro, apenas para ver o baú de madeira agora deitado em seus braços. Fim do capítulo. Capítulo 368. Agitando toda a dinastia Shang-Tian. O coração de Shun-Long começou a bater descontroladamente, enquanto o peito em seus braços parecia mais pesado que uma montanha. Ele podia sentir a pressão vinda dos 2 reis do Dao de Pico que estavam prestes a engoli-lo inteiro. Não apenas Little Black havia arrebatado a pedra do dragão e a armadura translúcida, bem como a espada negra, mas Shun-Long agora estava segurando o que era potencialmente ainda mais valioso do que esses itens juntos. Morra! Entregue o baú! Duanzu e Shang Jun gritaram ao mesmo tempo, enquanto ambos desencadeavam seus ataques em direção a Little Black. Um corte carmesim que parecia capaz o suficiente para separar até mesmo um grupo de reis do Dao em estágio avançado apareceu do sabre de sangue de Duanzu, enquanto 2 punhos gigantescos que brilhavam com uma luz forte se materializaram das luvas de Shang Jun, ambos indo em direção ao dragão negro. Shun-Long, no entanto, já estava preparado para os ataques dos reis do Dao, e no momento em que ele colocou as mãos no baú de madeira, ele rapidamente injetou seu QI nos 2 medalhões do Senhor Dragão, enquanto Liu Mei fez o mesmo. A barreira dourada ao redor da vila começou a tremer, antes de descer de repente para cobrir Shun-Long, Little Black e Liu Mei como um cobertor dourado. Antes que os ataques poderosos de Duanzu e Shang Jun pudessem se aproximar dele, Shun-Long sentiu distorções espaciais ao redor de seu corpo, enquanto sua visão também começou a ficar turva. Vendo o dragão negro, assim como as 2 pessoas vestidas de preto em suas costas desaparecerem bem na frente de seus olhos, uma expressão furiosa apareceu no rosto de Duanzu. Segurando seu próprio medalhão do Senhor Dragão em suas mãos, ele estava pronto para ativá-lo e perseguir Little Black, mas ele hesitou por um momento.
Embora Little Black tivesse conseguido tudo, se ele saísse agora, os reis do Dao da dinastia Shengtian definitivamente varreriam tudo neste lugar. Centenas de armas e armaduras de nível 3 de ouro foram o suficiente até mesmo para os imperadores do Dao se envolverem. No entanto, Duanzo hesitou apenas por um único momento, antes que seu medalhão do Lorde Dragão se iluminasse com uma luz dourada. Afinal, os tesouros que Shenlong havia obtido definitivamente excederiam o valor das armas de nível 3 de ouro neste lugar. Ao mesmo tempo, o medalhão do Lorde Dragão de Sheng Jun também se iluminou, pois ambos os reis do Dao se sentiram cobertos pela barreira da Vila do Lorde Dragão, antes de desaparecerem da majestosa sala do trono. Quanto a Sheng Jun, ele estava realmente em uma posição muito mais favorável do que Duanzo. Deixando de lado o fato de que ele poderia caçar um dragão vivo em seu próprio território no continente Estrela da Noite, ele também conseguiu deixar os anciões de sua dinastia Shengtian reunirem livremente tudo dentro da sala do trono, agora que Duanzo decidiu perseguir Shenlong, enquanto ao mesmo tempo, o próprio Sheng Jun não precisava ativar seu talismã dourado ainda. Quando Shenlong apareceu do lado de fora da entrada da Vila do Senhor Dragão, ele não esperou para ver as expressões chocadas das pessoas na multidão que estavam reunidas do lado de fora da vila, pois ele fez Little Black sair imediatamente da cena. Antes que a multidão pudesse reagir, Little Black abriu suas majestosas asas negras, antes de voar em direção ao norte do continente Estrela da Noite, a toda velocidade. Duanzo e Sheng Jun apareceram na entrada da vila apenas uma fração de segundo depois e rapidamente viraram os olhos para olhar o céu, procurando pelo dragão negro. A multidão chocada instantaneamente explodiu em exclamações. Um dragão? Um dragão de verdade? Não é, o mestre do salão do Palácio do Imperador Demônio. Eu o vi entrando na vila há 2 anos. O que ele está fazendo com o velho rei da dinastia Shengtian? Não me diga que eles estão perseguindo aquele dragão. Poderia ser que o dragão esteja vivendo dentro da Vila do Senhor Dragão por dezenas de milhares de anos. Ignorando as especulações da multidão, Duanzo olhou para um rei do Dao em estágio inicial que estava parado no meio da multidão, antes de perguntar em um tom furioso: onde foi esse dragão? O rei do Dao em estágio inicial tremeu quando sentiu a aura de Duanzo, que era ainda mais aterrorizante do que a média do rei do Dao de nível 9, mas ele ainda se firmou e apontou para o norte enquanto dizia apressadamente: e por ali, ele voou em direção ao norte. Sem nem mesmo considerar que o rei Dao na frente dele poderia ter mentido para ele, Duanzo imediatamente disparou em direção ao norte do continente Estrela da Noite, com seu sabre de sangue na mão, como uma fera mágica faminta que estava atrás de sangue. Claro, se aquele rei Dao realmente ousasse mentir para ele, Duanzo o faria desejar estar morto. Embora as pessoas normais possam não saber o quão aterrorizantes os especialistas do Palácio do Imperador Demônio realmente eram, a maioria dos reis Dao no continente Estrela da Noite os temia do fundo de seus corações. Sheng Jun também não ficou atrás de Duanzo, enquanto ele voava no céu, voando em direção ao norte do continente Estrela da Noite, também. Ao mesmo tempo, ele tirou seu jade verde de seu anel espacial, e ignorando completamente o relatório que ele havia perdido antes, ele injetou seu QI dentro do jade, fazendo-o acender com uma luz verde pálida, enquanto ele então disse em uma voz de comando: este é um comando para cada cultivador do estágio alma nascente da minha dinastia Shengtian. Vá imediatamente para o norte do continente Estrela da Noite, e encontre pistas sobre o dragão negro e as 2 pessoas vestidas de preto que estão cavalgando em suas costas. A pessoa que encontrar a localização do dragão obterá uma arma de grau ouro de nível 3. No momento em que Sheng Jun terminou suas palavras, todo o palácio da dinastia Shengtian na cidade Heaven's Dome instantaneamente explodiu em choque e excitação, enquanto cada especialista do estágio alma nascente voava para fora dele e se dirigia para a parte norte do continente Estrela da Noite. Claro, esse também era o plano de Sheng Jun.
No momento em que alguém descobrisse o paradeiro do dragão negro, o velho rei da dinastia Shang-Tian definitivamente ouviria sobre isso antes de Duanzu. Ao mesmo tempo, Little Black ainda estava voando no céu a algumas dezenas de milhares de milhas de distância da Cidade do Pecado, quando Liu Mei virou a cabeça para olhar para trás deles, e ver se Duanzu ou Shang Jun tinham conseguido alcançar Little Black, antes que ela então perguntasse a Shunlong. Longe, o que devemos fazer agora? Todos no continente Estrela da Noite estarão nos procurando. Fim do capítulo. Capítulo 369 Atraindo atenção. Shunlong virou a cabeça para olhar para trás e certificar-se de que Duanzu e Shang Jun não tinham alcançado Little Black, antes de virar os olhos para olhar para Liu Mei e responder com um leve sorriso no rosto. Vamos dar uma olhada na Cidade do Pecado. Liu Mei sentiu-se confusa em seu coração quando ouviu a resposta de Shunlong e, depois de respirar fundo, perguntou. Longe, as pessoas da dinastia Shang-Tian não nos encontrarão instantaneamente. Não é melhor nos escondermos e esperarmos em outro lugar? Claro, Liu Mei já havia entendido pelo tom de Shunlong que ele não estava planejando esconder Little Black antes de irem para a Cidade do Pecado. Em vez disso, parecia que ele queria atrair ainda mais atenção. Assentindo com a cabeça, os olhos de Shunlong de repente se tornaram profundos enquanto ele olhava à distância à frente, para a montanha vermelho sangue que lentamente apareceu no horizonte, antes de dizer com um tom sério. Meier, você está certo. O melhor curso de ação é se esconder e esperar ou deixar o continente, Night Star. No entanto, aquele mestre do salão do Palácio do Imperador Demônio, assim como aquele velho que provavelmente é o rei da dinastia Shang-Tian, não deixarão as coisas acontecerem, não importa o que aconteça. Mesmo que eles não consigam nos encontrar na parte norte da cidade, não tenho dúvidas de que eles acabarão varrendo todo o continente se precisarem. Afinal, sem falar neste baú de madeira, ou naquela espada negra e na armadura translúcida que Little Black roubou antes, até mesmo o resto das armas que estavam espalhadas aleatoriamente no chão foram o suficiente para deixar aqueles reis Dao animados. Liu Mei parecia ter acabado de perceber o que Shunlong queria fazer, pois então perguntou em uma voz chocada. Longe está planejando atraí-los para pensar que estamos nos escondendo perto da Cidade do Pecado, então. Shunlong assentiu com aquele sorriso no rosto, antes de colocar o baú de madeira em suas mãos dentro da Pedra do Tempo. Embora estivesse curioso sobre o conteúdo do baú, ele não tentaria abri-lo enquanto Duanzu e Shang Jun ainda estivessem atrás dele. Ao mesmo tempo, Shunlong não achava que os dois reis do Pico Dao seriam capazes de encontrar Little Black quando ele entrasse na Pedra do Tempo. No entanto, teria sido muito mais difícil para ele e Liu Mei se esconderem se não direcionassem a atenção da dinastia Shang-Tian para o norte do continente Estrela da Noite. Alguns momentos depois, enquanto toda a cidade do Domo Celestial estava agitada pelos especialistas da dinastia Shang-Tian, que estavam todos indo em direção ao norte do continente, a familiar Montanha de Sangue, onde a Cidade do Pecado estava localizada, apareceu aos olhos de Shunlong. Quando Little Black apareceu acima da cidade sem lei, ele soltou um rugido aterrorizante que abalou toda a Montanha Carmesim. Rugido. Cada pessoa na Cidade do Pecado virou os olhos para o céu, enquanto olhavam para o dragão negro que voava acima de suas cabeças. Até mesmo o rei do Dao de estágio intermediário, o Sr. Huang, voou para fora de seu palácio no centro da Cidade do Pecado, enquanto olhava para o dragão negro no céu com choque em seus olhos. E ainda assim, Little Black só voou acima da cidade por um único momento, antes de desaparecer na distância. Mesmo que o Sr. Huang quisesse persegui-lo, ele seria completamente incapaz de alcançar o dragão negro. Afinal, até mesmo Shang Jun e Duanzu estariam no máximo no mesmo nível de velocidade de Little Black, muito menos um único rei do Dao de estágio intermediário como ele.
Enquanto a questão de um dragão negro vivo começou a se espalhar pela cidade como um incêndio, Shenlong fez Little Black descer em uma pequena floresta a 300 milhas de distância da Montanha de Sangue. Até mesmo a besta mágica mais forte da floresta, que estava no início do nível 4, igual a um cultivador do reino espiritual no pico do nível 3, só conseguia tremer e se prostrar diante da aura do dragão negro que cobria toda a floresta. Dando um tapinha na cabeça de Little Black, Shenlong disse em voz baixa, cheia de indícios óbvios de alívio. Little Black, você fez um bom trabalho. Você pode descansar agora. Abrindo a boca, Little Black cuspiu a armadura translúcida, assim como a espada negra com padrões estranhos, antes de retornar para dentro da Pedra do Tempo. E ainda assim, Shenlong apenas lançou um olhar para a espada negra e a armadura que ele suspeitava serem armas no pico absoluto do nível 3 no grau ouro, antes de colocá-las dentro da Pedra do Tempo, também. Longe, o que devemos fazer agora? Depois de ficar em silêncio por alguns momentos, Shenlong olhou ao redor antes de dizer. Vamos encontrar um lugar isolado primeiro. Estou realmente curioso sobre o que há dentro daquele baú de madeira. Como o baú foi colocado bem diante daquele trono dourado, Shenlong tinha certeza de que mesmo que seu valor não fosse o mais alto entre as coisas dentro daquele salão, definitivamente seria algo no mesmo nível da Pedra do Dragão. Ao mesmo tempo, nas profundezas da Vila do Senhor Dragão, o grupo da Guilda dos Alquimistas, que Zhao Lan estava liderando tinha acabado de chegar dentro da sala do trono, quando viram os especialistas da dinastia Shengtian reunindo as armas restantes de grau ouro de classificação 3 do chão. Olhando para o pico do rank 9 da King da Alchemistes Guild, a esposa de Sheng Jun, a rainha da dinastia Shengtian, Qiao Lifeng lançou-lhe um olhar frio quando viu o olhar ganancioso em seus olhos, antes de dizer. Zhao Lan, sugiro que você não tenha ideias engraçadas. Minha dinastia Shengtian foi quem conseguiu encontrar este lugar primeiro. Sugiro que você se vire e vá embora imediatamente, caso contrário. Hahaha, caso contrário, o quê? Qiao Lifeng, sugiro que você desista de metade do que já obteve, caso contrário, tomarei tudo à força. Sua dinastia Shengtian encontrou este lugar primeiro. Por que você não diz que também encontrou a Vila do Senhor Dragão, primeiro? Você acha que eu acreditaria em você? Como você pôde entrar neste lugar sem a ajuda de Duanzu? Sou eu dando-lhe alguma cara. Desista da metade do que você já obteve, caso contrário, eu mesmo tomarei tudo. Embora Zhao Lan soubesse que ele provavelmente não era páreo para Sheng Jun, como o rei do Dao mais forte da Guilda dos Alquimistas, ele estava confiante o suficiente para suprimir completamente Qiao Lifeng e seu grupo sozinho. Se ele adicionasse o grupo de reis do Dao da Guilda dos Alquimistas, atrás dele, ele tinha certeza de que poderia até matar o grupo da dinastia Shengtian se Sheng Jun não estivesse presente. Um olhar feio apareceu nos olhos de Qiao Lifeng, antes que ela ficasse em silêncio por alguns momentos, enquanto olhares furiosos apareceram nos rostos dos reis do Dao da dinastia Shengtian. Rangendo os dentes, Qiao Lifeng desembainhou sua espada antes de gritar com raiva. Zhao Lan, eu farei você se arrepender disso. Sem esperar que Zhao Lan respondesse, Qiao Lifeng voou em sua direção, com o objetivo de atacar de surpresa o rei do Dao de nível 9. No entanto, Zhao Lan parecia já ter esperado por isso, pois uma grande luta irrompeu instantaneamente entre os dois maiores poderes da cidade do Domo Celestial. Fim do capítulo. Capítulo 370 Espada Negra e Armadura Translúcida. A expressão de Sheng Jun escureceu instantaneamente no momento em que ele recebeu um relatório de um dos reis do Dao dentro da sala do trono, que uma luta havia irrompido entre sua dinastia Shengtian e a Guilda dos Alquimistas. O rei do Dao de nível 9 ficou paralisado no local, dividido entre retornar para a Vila do Senhor Dragão e destruir o grupo de Zhao Lan, ou se deveria continuar perseguindo Shenlong. No final, Sheng Jun simplesmente olhou para a direção da Vila do Senhor Dragão, enquanto murmurava para si mesmo. Zhao Lan, vou fazer você se arrepender disso.
Sem perder mais tempo, o velho rei da dinastia Shang-Tian continuou voando em direção ao norte do continente Estrela da Noite. Afinal, na mente de Shang Jun, apenas aquela espada negra ou aquela armadura translúcida valiam muito mais do que todas as armas de nível 3 de grau ouro na Vila do Senhor Dragão, juntas. Enquanto Shang Jun continuava voando em direção à parte norte do continente Estrela da Noite, com uma expressão feia no rosto, Shun-Long e Liu Mei deixaram a pequena floresta que ficava a algumas centenas de milhas de distância da Cidade do Pecado, enquanto voavam em direção ao leste do continente Estrela da Noite. Embora Shun-Long soubesse que levaria mais tempo se ele e Liu Mei voassem em direção à parte leste do continente sozinhos em vez de cavalgar nas costas de Little Silver, desta vez ele teve que ser extremamente cauteloso. Afinal, a multidão na entrada da Vila do Senhor Dragão já tinha visto duas pessoas vestidas de preto entrarem nos portões da vila nas costas do Rei Pantera de Asas Prateadas, enquanto outras duas pessoas vestidas de preto deixaram a vila apenas um dia depois, cavalgando um dragão negro. Shun-Long não subestimaria a inteligência de cada pessoa na multidão, e pensaria que eles seriam incapazes de juntar 2 e 2 para descobrir que a Pantera Negra tinha algo a ver com as pessoas nas costas do dragão negro. Essa também foi a razão pela qual ele não ousou invocar Little Silver, e em vez disso, ele continuou a voar com Liu Mei sozinhos. Uma semana logo se passou, e ainda assim, Shun-Long e Liu Mei tinham cruzado apenas 2/3 da distância necessária para chegar à parte oriental do continente. Durante esse tempo, Shun-Long e Liu Mei avistaram mais do que apenas um grupo de cultivadores de túnica dourada patrulhando a parte norte do continente. Pelas túnicas que essas pessoas estavam usando, Shun-Long pôde adivinhar instantaneamente que eles eram membros da dinastia Shang-Tian. No entanto, como Shun-Long e Liu Mei estavam usando suas roupas normais em vez das túnicas pretas, os grupos de especialistas da alma nascente da dinastia Shang-Tian ignoraram todos que não eram relacionados ao dragão negro. Ao mesmo tempo, e especialmente agora que faltavam apenas mais 2 meses para o teste da seita sagrada começar, era completamente normal que cultivadores do reino espiritual de nível 9 viajassem pelo continente em busca de encontros fortuitos, assim como o jovem que Shun-Long conheceu na Cordilheira das 10.000 Bestas, Shen Yan. Afinal, no teste da seita sagrada, cultivadores do reino espiritual de nível 9 estariam no fundo do poço, enquanto mesmo especialistas no estágio da alma nascente podem não necessariamente passar com sucesso. Mais 3 dias se passaram, e Shun-Long e Liu Mei finalmente chegaram do lado de fora de uma cidade de médio porte na parte oriental do continente Estrela da Noite. Embora esta cidade fosse menor do que a cidade da Espada de Prata, havia centenas de cultivadores entrando e saindo pelos portões o tempo todo. No momento em que os olhos de Shun-Long caíram sobre a cidade, uma onda invisível de energia surgiu de seu corpo, cobrindo a cidade completamente, antes que a voz de Little Black soasse em sua cabeça. Mestre, esta cidade tem apenas uma dúzia de cultivadores do estágio alma nascente, e mesmo o mais forte deles está apenas no pico do rank 3. Assentindo com a cabeça, Shun-Long exalou um suspiro de alívio, antes de segurar a mão de Liu Mei e entrar na fila na entrada da cidade. Depois de pagar 100 pedras espirituais de baixo grau, Shun-Long e Liu Mei foram autorizados a entrar na cidade, antes que Shun-Long procurasse uma pousada para passar a noite. Quanto aos cultivadores da alma nascente em estágio inicial dentro da cidade, embora Shun-Long acreditasse que não entraria em conflito com eles, já que estava planejando apenas ficar dentro da pousada em primeiro lugar, ele também não tinha medo deles. Agora que ele já havia avançado para o pico do rank 9 no reino do espírito, bem como o pico do 4º estágio em seu corpo eterno do monarca, Shun-Long acreditava que poderia lutar contra a maioria dos especialistas normais da alma nascente em estágio inicial sem problemas. Quanto aos cultivadores do estágio da alma nascente que eram recém-avançados, ele tinha certeza de que poderia destruí-los com um único movimento. Depois de gastar 600 pedras espirituais de baixo grau para alugar um grande pátio por um mês,
Shunlong e Liu Mei entraram na sala e fecharam a porta, antes de se sentarem de pernas cruzadas nas almofadas meditativas no chão. Vendo o sorriso deslumbrante e gentil no rosto de Liu Mei depois que ela finalmente removeu seu véu branco, um sentimento caloroso apareceu no coração de Shunlong. Afinal, Shunlong sabia que Liu Mei havia sentido extrema pressão durante o tempo em que estavam enfrentando os dois reis do Dao de Pico do Rank 9 nas profundezas da vila. Afinal, uma dessas pessoas era o mestre do salão do Palácio do Imperador Demônio, um poder que não estava localizado no continente Estrela da Noite, mas sim, o lugar para onde eles iriam em breve, a região central, enquanto o outro era provavelmente o velho rei de um dos poderes mais fortes do continente Estrela da Noite. Praticamente não havia cultivador do reino espiritual que não sentiria pressão ao enfrentar aqueles dois velhos monstros. Depois de sentar-se de pernas cruzadas no chão, Shunlong acenou com a mão, e uma espada preta com padrões estranhos, assim como uma armadura translúcida apareceu na frente dele e de Liu Mei. Sentindo a pressão que vinha da espada preta e da armadura translúcida de uma distância tão próxima, ondas de choque surgiram no coração de Shunlong. Ao mesmo tempo, Liu Mei também perguntou em uma voz chocada: Longe, essas são realmente armas de grau ouro? Liu Mei tinha visto uma boa quantidade de armas de grau ouro junto com Shunlong durante os últimos 3 anos, e sua espada Azure das 4 estações também era uma espada de grau ouro de nível 1, mas ela podia sentir claramente que a aura vinda da espada e da armadura na frente dela era completamente diferente das armas de grau ouro que ela havia encontrado no passado. Depois de um momento de reflexão séria, Shunlong balançou a cabeça antes de dizer com confiança: eles definitivamente excederam o grau ouro. Mesmo as armas de grau ouro de nível 3 na Vila do Senhor Dragão, não tinham esse tipo de aura. No momento em que ele terminou suas palavras, a voz de Little Black soou na mente de Shunlong quando ele disse: Mestre, essas são armas de nível 1 estrela. Armas de 1 estrela. Fim do capítulo.